Boa tarde, Marisa. Boa tarde, meu bom Luiz, caros ouvintes. Boa tarde. Para melhorar o IDEB, IDEB quer dizer Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O prefeito de Livramento, Ricardo Ribeiro, enviou um projeto de lei à Câmara de Vereadores que autoriza pagar um incentivo financeiro aos professores cujas escolas cresçam no IDEB. Uma boa notícia para os professores, um dinheirinho a mais. No projeto, no entanto, o gestor repete o grave erro de dizer que está regulamentando leis federais e a Constituição Federal. Não é verdade. Ele não pode fazer isso. Essa prerrogativa e essa competência é exclusiva do presidente da República, ou seja, regulamentar leis federais e a Constituição Federal. Mas voltando ao incentivo, o valor que será pago aos professores varia de 10% a 150% do piso do magistério. Ou seja, vai variar de R$ 442 a R$ 6.630 para a jornada de 40 horas semanais. O decreto não faz referência às 20 horas, mas há de se entender que quem tem 20 horas vai receber a metade. O PL, ou seja, projeto de lei, prevê, a meu ver erradamente, 2 datas de pagamento em parcela única. Uma em dezembro do mesmo ano em que for apurado o índice, ou seja, o IDEB, e março do ano seguinte. Claro, se é uma parcela única, não pode ser 2 datas. Alguma coisa lá na redação do decreto, do projeto está errada. Os valores dependerão da elevação do IDEB, ou seja, só vai pagar e será um pagamento proporcional de acordo com o quanto, vamos dizer assim, o índice crescer. E o pagamento ao professor tem um critério muito justo, que é o da contrapartida, ou seja, de atingir a meta de crescimento do IDEB. A melhoria da qualidade da educação a ser obtida pela escola. Se a escola, por exemplo, conseguir um crescimento mínimo, tem que ter esse crescimento mínimo de pelo menos 0,10 pontos. É nesse caso que o incentivo será de 10% sobre o valor do piso. Se o índice o IDEB da escola crescer, vamos dizer assim, o máximo, que é o ponto mais alto, de 1,10 pontos, o incentivo será de 150% do valor do piso. Ou seja, vai receber o piso equivalente ao piso mais 50%, que dá R$ 6.630. Serão usados recursos, segundo o projeto de lei, do orçamento municipal, aqueles 25% lá de obrigatoriedade de uso na educação, e o Fundeb. O prefeito pode usar até 70% do Fundeb para o magistério. E essa é uma boa oportunidade de fazer isso, tendo uma contrapartida e não simplesmente dando dinheiro de graça aos servidores. O IDEB foi criado em 2007 e a meta nacional até 2022, ou seja, o ano passado, era de chegar a pelo menos 6%, ou melhor, 6 pontos. O que é ridículo, o que é medíocre, né? numa escala que vai até 10. Mas mesmo assim não foi alcançado. Teve aí a problemática da pandemia e tudo, mas não foi alcançado. Ou seja, nossas escolas, nossa educação tem um nível abaixo, ou na melhor das hipóteses, de regular. Entrega de mudas de Palmas. O município de Livramento, na gestão do atual prefeito Ricardo Ribeiro,
fez uma parceria com o Consórcio do Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Paramirim para distribuir mudas de palma da espécie miúda doce. A previsão é distribuir entre os produtores rurais mais de 200 mil exemplares, ou seja, 200 mil mudas, das quais, ou melhor, dos quais, dos 200 mil, já foram entregues mais de 40 mil, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, somente na comunidade Lagoa Nova. As próximas localidades a serem beneficiadas, segundo a divulgação oficial, são Bem Posta e as áreas nos distritos, áreas rurais por óbvio, dos distritos de São Timóteo e Itanagé. Reforma tributária vazia. E aqui, aproveitando, não foram 7,5 milhões, como eu disse aqui antes, e sim 7,5 B de bola, bilhões, o valor total das emendas liberadas para os deputados pelo presidente da República, pouco antes da votação, dias antes da votação da PEC da reforma tributária na Câmara Federal. PEC quer dizer proposta de emenda constitucional. Entre os pontos da proposta mais comentados estão criação de um Conselho Federativo que esvazia totalmente a representação de governadores e prefeitos, e por isso eles estão indignados, e a substituição do PIS, COFINS, IOF, ICMS, ICS, IPI, que são os atuais tipos de impostos, por um tal de IVA, que quer dizer Imposto de Valor Agregado, que vai ser de 25%. Entre outros países, em outros países, aliás, esse imposto único não passa de 15%. A PEC prevê ainda menos impostos em serviços de saúde, educação, produtos agropecuários, atividades artísticas e culturais e alguns medicamentos. E mais, zero imposto para ProUni, não entendi esse negócio do imposto do ProUni, e também para produtor rural, pessoa física. E ainda, aumento do custo da cesta básica. Esse é o ponto mais polêmico que está sendo debatido, discutido aí entre os políticos e entre os comunicadores. E mais impostos para produtos e serviços que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Essa parte é boa. E nesse grupo estão cigarros, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas. E, por último, uma das mais famosas personalidades espiritualistas do Brasil é o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que viveu de 1910 a 2002. Ele teria dado o nome de André Luiz a uma das entidades espirituais que mais ditaram mensagens para ele, através do fenômeno da psicografia. Escreveu, dessa maneira, mais de 400 livros, totalizando uns 50 milhões de exemplares. Para a nossa reflexão de hoje, adaptamos uma dessas mensagens do André Luiz, muito interessante, que diz: faça tudo para se valorizar. Você foi criado por Deus. Tem deficiências, claro. Mas todos nós buscamos o progresso, a evolução e a melhoria. As dificuldades servem para testar nossa força. A dor nos leva a transformações necessárias. Os erros enriquecem nossas experiências.
Ninguém tem ideias iguais às suas. Sua voz, sua mente, suas mãos são exclusivas. Sua presença é marcante e não se confunde com nenhuma outra. Aceite-se tal qual você é, mas procure sempre melhorar. Trabalhe, tanto quanto possível, para o bem de todos, para o bem da sua comunidade. Reconheça que se os outros precisam de você, você também precisa dos outros. Mantenha sua consciência tranquila. Viva intensamente a vida maravilhosa que Deus lhe deu. Nunca se esqueça de que somos a obra-prima da inteligência divina e que estamos a caminho da perfeição para nos integrarmos à grandeza suprema de Deus. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, minha cara Marisa, meu bom Luiz, e tenham todos uma boa tarde e um bom começo de semana.